Com certeza em algum momento da sua vida você já teve medo do escuro, mas pode ser que hoje em dia você dê play em qualquer filme de terror convicto que não vai se assustar. Sabe por que isso acontece? Bom, hoje eu vou te mostrar que existem 7 níveis do vício em terror, do nível mais inocente até o ok. Talvez eu precise parar um pouco. Em que nível você tá? Em resumo, esse vídeo vai ser um mapa do vício no terror. 7 níveis, nada muito complexo. Não vai ser um teste científico, mas simplesmente um espelho cruel e engraçado da nossa trajetória como fãs desse gênero. Agora, antes de subir os degraus, vou dar uma explicação rápida. Tem um conceito na psicologia chamado masoquismo benigno. Basicamente, ele fala sobre como a gente consegue gostar de experiências desagradáveis quando a gente sabe que tá seguro. É por isso que algumas pessoas como eu amam pimenta, montanha-russa e filmes de terror. Quando a ameaça é controlada, o medo que deveria ser desconfortável vira entretenimento. É estranho, né? Mas é real também. E tem mais. Parte do motivo da gente curtir terror na tela é justamente que sabemos que não é real. É tipo um laboratório do medo. A gente vê, sente a descarga, mas volta ileso disso. E isso explica porque coisas de Halloween e filmes de terror funcionam quase como brincadeiras com o perigo. E para muita gente essa exposição gradual ao medo funciona quase como um exercício de terapia, porque você vai criando tolerância ao que vê aos poucos. Claro, desde que seja no seu ritmo e com senso de segurança também. Mas lembra que não é terapia, beleza? O ponto é que essa lógica de encarar o medo aos poucos lembra muito a ideia de exposição, que é usada para tratamento de ansiedade. Ok, agora com isso em mente, vamos para os 7 níveis. Quando você nasceu, você estava em modo proteção máxima. Desenho animado já era capaz de dar pesadelo. Vilão de filme infantil era assustador. Seja TV, música, jogos, tudo passava por um filtro para chegar em você. Qualquer cena com a sombra estranha, imediatamente acende a luz. Você cresceu achando que o mundo lá fora era proibido, perigoso e, dependendo da sua criação, até pecaminoso. E o resultado disso é óbvio: medo do desconhecido de fábrica. Se até hoje você ainda se pega evitando trilha de filme de terror porque se assusta, então bem-vindo ao primeiro nível. Zero julgamento, todo mundo começa em algum lugar. E aí chega a adolescência e junto disso, seu primeiro filme de terror. Você passa o filme inteiro achando que tem algo debaixo da cama ou talvez tenha alguma coisa na janela. Medo? Muito. Mas junto dele vem outra coisa, a adrenalina. A adrenalina deliciosa de quebrar a regra. E é aqui que nasce a semente do vício. Não começa com o filme em si, começa com a sensação de liberdade. A cada susto que você toma vem junto uma micro sensação de eu posso. E no dia seguinte você vai pra escola com olheiras e um sorriso de quem descobriu algo novo. E pronto, você já entrou de cabeça, já tá maratonando os filmes clássicos, já aprendeu os nomes dos diretores, vira aquela pessoa chata que diz que o original em japonês é bem melhor. O terror vira seu gênero de conforto. Mas tem um detalhe, sozinho ainda não rola, você precisa de alguém do seu lado, pode ser um parceiro, um amigo, até o cachorro serve. E se o filme tá tenso, você não vai no banheiro no meio porque é muito perigoso. E tá tudo bem, esse nível é ótimo, porque ele mistura o medo com a rotina confortável. Ele tem cobertor, pipoca, luz baixinha, você já tá alimentando a fera do vício, mas ainda com carinho. Agora você já amadureceu no gênero. Jumpscare barato já não te afeta mais. Você agora quer a atmosfera, a estranheza, aquele silêncio desconfortável. E aí entra os filmes japoneses e coreanos. Aqueles filmes lentos que incomodam até depois que acabam. Agora você discute enquadramento, som, o subtexto das cenas. Às vezes você vê sombras no canto do olho quando apaga a luz, mas você finge que tá tudo bem. Agora você até aceita assistir sozinho, e de preferência de fone. E é aqui que a chave vira. Você percebe que a graça do terror não é te derrubar da cadeira com jumpscare, é fazer o medo morar em você por alguns dias. É o desconforto que muda a sua forma de ver o mundo. A gente curte isso porque é um risco calculado, um medo seguro que nosso cérebro aprende a gostar. Aliás, lembra do masoquismo benigno? Quanto mais você entende que o perigo é encenado, mais o seu corpo permite que a sensação de medo vire um sentimento bom. Ok, esse nível é complicado e eu sei que tem muita gente que chega aqui. Nada te assusta mais. Você fica dessensibilizado e começa a procurar simplesmente choque pelo choque. Aqueles vídeos perturbadores de aqueles filmes extremos. Em resumo, o lado feio da internet. Conteúdo que mistura ficção com realidade e cruza muitas linhas éticas. Eu vou ser direto, não recomendo. Tem uma coisa que é chamada curiosidade mórbida. Basicamente é essa vontade de encarar o proibido para entender a morte, a violência, o tabu. Em microdoses controladas disso dá até pra gente discutir na arte ou em filmes, mas cair no buraco do quanto mais gráfico melhor é basicamente um atalho para anestesiar o que te torna humano.
Não é sobre coragem, é sobre perder o parâmetro. Se você se identifica com isso, dá uma pisada no freio. Troca esse choque por horror inteligente. Conversa com amigos, cuida da saúde mental. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Agora, quando o visual já não basta mais, você vai para os livros, contos, mangás, e é aqui que a imaginação nasce na sua cabeça. E nada é mais cruel do que uma imaginação bem alimentada. O medo já deixou de ser só susto, ele vira existencial, psicológico, grotesco. Você começa a ver o terror como uma lente para entender a realidade. Dor, perda, obsessão, tempo. Às vezes, você termina um capítulo e fica encarando a parede, em silêncio, como se tivesse visto algo que não dá pra contar ou sequer descrever. E é comum nesse nível o mundo normal parecer banal. Você busca obras que te desloquem de verdade, não pra sangrar, mas pra pensar. E quando você dorme, seus sonhos conseguem ser mais nítidos que muito filme caro por aí. No nível 7 você finalmente percebe o óbvio que ninguém quer encarar. O horror real é a própria vida. Primeiro vem o vazio cósmico. Sim, a gente tá sozinho, numa enorme indiferença universal. E isso dá um frio diferente. Depois vem a condição humana. Guerras, injustiças, crueldades, coisas que nem cabem num roteiro. E aí vem a natureza, o mundo animal simplesmente operando em lógica de sobrevivência pura. E por fim, vem você. Traumas, sombras, escolhas que te assombram até hoje. Chegar aqui não quer dizer que você virou cínico, quer dizer que você compreendeu que o terror da ficção esse tempo todo foi só um ensaio pro palco da vida. Eu amo o gênero do terror porque eles nos dão uma linguagem para nomear medos reais, e às vezes até domesticar um pouquinho desse caos. A arte do horror ajuda a gente a entender mais da nossa rotina, faz a gente olhar pro abismo, mas sem pular. Eu fiquei muito curioso escrevendo esse roteiro. Em que nível você tá? E antes de ir, só 2 lembretes rápidos. Sempre tenha em mente que terror é ficção. Conteúdos reais de violência não são e nunca vão ser entretenimento. Se você vê algo que te faz mal, simplesmente feche e segue a vida. E se você, como eu, usa o terror para se distrair da ansiedade, vai no seu ritmo. Essa exposição ao medo faz muito sentido quando é controlada. E por fim, se esse vídeo te fez pensar pelo menos um pouco, deixa um like que já ajuda demais o canal. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist com outros vídeos que você pode curtir. Eu sou o Fright e a gente se vê no próximo vídeo.